estuda, pode. Quem estuda, pode. Saber que o conhecimento é poder. Cada nova aprendizagem vai te fortalecer. Sempre em busca de novas ideias para inovar. O estudo é a chave para o sucesso alcançar. Quem estuda, pode. Quem estuda, pode. Oi, gente, esse é o podcast Maratona Enem da Estudo Play para te ajudar a dar um play nos estudos. Hoje quem está comigo é o professor Breno Moraes e o tema de hoje vai ser a geopolítica da corrida espacial, não é mesmo, professor? Maravilha, tudo bem, Gil? Tudo bem, pessoal? É uma alegria para mim falar sobre esse tema e, assim, muito recorrente também nas provas do Enem, porque envolve política e envolve espaço. Então, tudo que junta política, gente indo para a Lua, gente indo para ainda não, mas que irá para Marte, é uma coisa que, assim, me encanta muito e a gente tem muito pano para manga para conversar hoje, assim, muitas coisas que podem aparecer tanto na prova de geografia, na parte de atualidades, quanto na parte da física. Então, fica com a gente aí que vai ser Fica massa. atento, né? Mas acho que para a gente começar a discussão desse assunto, é importante a gente voltar ali por volta de 1947, né? Final ali do período da Segunda Guerra, falando de Estados Unidos e a antiga URSS, né, professor? Para a gente entender como é que começou. O que está acontecendo agora tem muita influência do que aconteceu lá atrás, né? Claro, o tema do nosso podcast hoje é a corrida espacial na atualidade. Então a gente vai falar sobre como é que está essa situação nos dias de hoje. Mas é claro que houve a primeira corrida espacial, né, que foi a corrida espacial que surgiu ali na Guerra Fria, que aconteceu exatamente no pós-guerra. Então a Segunda Guerra Mundial ela vai até 1945 e ela finaliza teoricamente com a explosão, né, das bombas atômicas ali em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E depois disso a gente tem um mundo completamente bipolar, né? A gente tem o mundo capitalista ali sendo guiado pelos Estados Unidos e a gente tem o mundo socialista sendo guiado pela Rússia, né? Então a Guerra Fria foi exatamente esse embate ideológico, né? O nome vem da Guerra Fria porque não houve ataques diretos, né? Ataques armamentistas diretos ali entre os dois países, mas sim uma guerra ideológica, né? Uma briga ideológica política, armamentista e, obviamente, espacial. Então, em 1947, aproximadamente, a gente tem praticamente o início desse movimento, dessa corrida espacial. E interessante é que, a cada ano que se passava, é, um inventava uma coisa, o outro ia e tentava superar. Né? Então, por exemplo, a gente teve, em 1947, um foguete chamado foguete V2, tá? Que ele foi inclusive utilizado durante a Alemanha nazista. Só que esse projeto do V2, olha como é que era legal. Como o mundo ficou bipolarizado, né? Ficou Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, esses países tentaram pegar projetos de países que não estavam na Guerra Fria, teoricamente, dizendo assim. Então, por exemplo, o foguete V2, que foi o primeiro míssil balístico, olha a data, 1947. Gil, ele foi o primeiro míssil que foi capaz de seguir alguma coisa. Ah, e ele seria usado então durante a guerra, né? Durante a guerra, porque ele foi feito no projeto da Alemanha nazista. O projeto dele foi na época de 1930 e alguma coisa. Ou seja, estava ainda na Segunda Guerra Mundial. Então foi o primeiro foguete balístico, né, o primeiro míssil balístico que teve a capacidade realmente de seguir algum alvo. E ele era alemão. Depois que acabou a guerra, né? Os Estados Unidos chegaram e disseram: pô, eu quero esse projeto aqui para mim. Começou uma disputa. Então, acho que a guerra, na verdade, muita tecnologia espacial atualmente veio desse reaproveitamento, né, do que seria utilizado nas batalhas. E como não estava tendo um confronto direto entre os países, né, eles se apropriaram dessa pesquisa que já estava feita, Isso. então. Muito legal esse comentário que você fez, porque a gente, assim, fala da corrida espacial, só que pelos panos de fundo ali, a corrida espacial ela vai acabar gerando outros tipos de benefícios, assim, digamos, né? Então, por exemplo, teve uma frase de um engenheiro americano que eu acho que ele foi simplista, mas a ideia é muito massa. Ele disse: a diferença de um míssil para um foguete é só para onde cada um vai, É né? verdade. Faz Então, o sentido. míssil, ele vai sair daqui e vai cair em algum lugar que eu queira que ele
que ele vai lá. E o foguete não, o foguete vai para cima, o foguete vai para o espaço, vai para a Lua, vai para Júpiter não, que é muito longe, né? Vai para Mercúrio ali, para Vênus e tal. Eu acho que foi bastante simplista porque os foguetes eles são teoricamente tripulados, né? Então vai levar gente e tudo que envolve gente envolve oxigênio. Então, a primeira coisa assim marcante dessa corrida espacial foi 1957 com o primeiro satélite a orbitar a Terra. Pessoal, estar em órbita é diferente de sair, tá? Estar em órbita é muito mais difícil, porque para você colocar ali numa órbita que você queira, é necessário uma velocidade muito precisa para que aquilo ali acontecer. Jogar para fora não. Então, se a gente lançar um foguete com muita energia, ele vai embora, sai da órbita da Terra e segue. Então, em 1957, o satélite Sputnik 1, tá? Que foi o primeiro satélite a orbitar a Terra, né? Então, ele fica ali em órbita em torno da Terra, dando voltas ali em torno da Terra. E é importante a gente salientar essa diferença entre o satélite artificial e o satélite natural. Por exemplo, a gente tem um satélite natural, que é a nossa querida Lua. É Então a verdade. Lua é um satélite, tá? Só que nós, homens, criamos os satélites artificiais, né? Então tudo que a gente lança para fora, que está orbitando ali, é um satélite artificial. E o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra foi exatamente o Sputnik 1. Então a Rússia, tá? Na verdade a gente fala União Soviética, porque não era só a Rússia, era a Rússia e outros países, né? Os países da República Socialista Soviética, eles saíram na frente nessa questão da corrida espacial, tendo esse primeiro satélite a orbitar a Terra. E aí depois, gente, no mesmo ano, olha que legal, eles disseram, agora eu não quero só colocar uma nave para orbitar. Agora eu quero colocar uma nave para orbitar a Terra, mas com vida. E aí não sei se tu sabe isso, sabe qual foi o primeiro animal a orbitar a Terra? Primeiro bichinho, tu sabe? Quer que eu dê um chute? Vai. Um cachorro. Foi um Foi a cachorro. Laika. Foi a Isso, Laika. foi a Laika. Foi a Laika. Então, a Sputnik 1, que foi o primeiro satélite a orbitar, tá? Ela foi vazia. Ela foi vazia. E aí, no mesmo ano, 1957, tá? O Sputnik 2 levou esse cachorrinho, A Laika. a Laika, que não suportou. Depois que ela voltou, ela teve vários problemas. E é uma parte realmente muito, muito triste da história. Então, assim, a primeira nação a conseguir colocar vida em órbita, tá? Não sair da Terra ainda, mas em órbita, em torno da Terra, foi a União Soviética. E aí, obviamente, os Estados Unidos disseram: ah, vocês querem colocar vida? Vocês colocaram um cachorro, né? Beleza. Foi o que os Estados Unidos colocou. Seu primeiro palpite foi massa, foi um cachorro. Chuta. Estados Unidos, no outro ano, 1958, foi que eles mandaram? Eles mandaram alguma coisa? Mandaram vida. Macaco. Isso! Mandaram 2 primatas, isso, perfeito. E aí a Rússia disseram, pô, vamos levar um cachorro, no outro ano, os Estados Unidos, vamos levar primatas. E aí levaram 2 primatas, e aí teve uma história triste também, um faleceu, o outro ficou doente. Mas assim, é a parte triste da história. Então, olha como fica legal esse embate, né? Ele começa aqui, primeiro satélite, beleza. Aí depois, primeiro satélite com vida, que foi a Laika, União Soviética. Depois os Estados Unidos veio, no outro ano, 1958, levou os primatas. E aí, só mais um ano depois, a gente tem o primeiro objeto lançado da Terra, de olha que massa, a atingir um outro corpo fora da Terra. Tá? Então, pela primeira vez, o ser humano conseguiu lançar alguma coisa que saiu da Terra e atingiu um outro corpo celeste. E esse corpo celeste foi a Lua, né, o nosso satélite natural. E aí, quem fez isso foi a União Soviética. Então, os Estados Unidos ganhou ali, levando os primatas para a órbita. Ela falou: não quero mais saber de órbita, não. Agora eu vou jogar coisa para sair da Terra e atingir algum outro objeto, né? Esse objeto atingido foi a Lua, projeto Luna 2, tá? Da União Soviética, em 1958. E aí, pessoal, tivemos agora, para finalizar essa parte histórica dessa primeira corrida espacial, tá? E aí que a coisa começou a ficar séria. Então, já tivemos animais em órbita, já tivemos objetos lançados fora da Terra, e aí a União Soviética falou o seguinte: beleza, vamos acabar a brincadeira. Agora eu vou colocar gente para orbitar a Terra, tá? Não sair. Então, ficar só em órbita é ficar ali girando, né? Entre aspas, em torno da Terra. E aí, quem fez esse primeiro feito, né? O primeiro homem a entrar em órbita, quem conseguiu esse feito foi a União Soviética, e esse nome talvez seja bem conhecido de vocês, tá? Que foi o Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin, 1961. União Soviética foi a primeira pessoa a orbitar a Terra, tá? Foi a primeira pessoa, primeiro humano a orbitar a Terra, e isso durou exatamente 108 minutos. Isso. Só 108 minutos, tá? Que dá 1 hora e 48 minutos. E aí ele falou uma das frases, Gil, mais icônicas. Ele disse: a Terra é azul. Porque, por incrível que pareça, Nessa a gente tá em época, 1961, né? Então já tinha ido objetos que orbitaram a Terra e tiraram fotos. Pô, mas como é que eram as fotos em 1961, né? Então, assim, resoluções. Eu não sei nem se tinha foto a cores naquela acho época. que preto e branco não. Era preto e branco ou era cores? Você tem mais ou menos noção? Com base no que estava acontecendo também em filmes, né, na cinematografia, eu acho que poucas coisas eram em coloridas. É. Então, assim, não se tinha muita noção de como era o nosso planeta visto de fora, apesar de já terem fotos desde a década de 40, tá? Porque na década de 40 a pessoa já começou a lançar coisa para fora. Mas o Yuri Gagarin, a primeira pessoa que viu, E né, e confirmou. confirmou que a Terra é azul. E depois o Carl Sagan escreveu um livro belíssimo chamando a Terra de Pálido Ponto Azul, né? Então, foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a entrar em órbita foi o Yuri Gagarin. Aí, pessoal, que a coisa ficou séria. Porque ele falou o seguinte, beleza, né? Lembra, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética mandou o cara para a órbita. Os Estados Unidos falou, eu não quero mais saber de órbita, agora eu vou mandar alguém para a Lua. E aí, os Estados Unidos afirmou no início dos anos 1960, fica atento, ele disse, até o final dessa década, até 1969, eu vou lançar gente para a Lua, tá? E assim ele fez. E aí tem exatamente uma história que assim já foi retratada em livros, Filme. filmes de diversos tipos, inclusive envolve muita gente que acha que não foi, que tudo aquilo foi Muita teoria da invenção, conspiração, né? muita teoria da conspiração. Até hoje, muitos alunos, professor, eu vi um vídeo dizendo que tudo aquilo ali, todos aqueles Que é vídeos e mentira. tal, tudo aquilo ali foi feito, inclusive nos estúdios da Disney, eles sabem até É. aonde o estúdio foi feito, né? E, caramba, sério? É, professor, porque a bandeira não podia estar mexendo, né? Mas, gente, o homem foi à Lua, tá? Em 1969, 12 homens até hoje pisaram à Lua, tá? Depois dessa missão de 1969, que é a missão assim que não é a missão que encerra, mas que diz assim, pô, os Estados Unidos saiu na frente dessa corrida espacial, porque foi um feito incrível, né? Então, pessoal, em 1969, com a missão Apollo 11, que vocês já devem saber o nome também, houve o pouso na Lua e o primeiro cara a pisar na Lua foi o famosíssimo Neil Armstrong. Depois o Buzz Aldrin, né, que foi o colega dele. Então, a primeira pessoa que pousou na Lua foi o Neil Armstrong, tá? E aí, obviamente, não tinha mais o que ser feito, né? Porque eles ficaram naquela guerrinha, vou colocar em órbita, depois vou colocar um animal em órbita, tu colocou um cachorro, agora eu vou colocar um primata, né? E aí foi. Foi E assim, literalmente uma corrida. foi literalmente uma corrida. E quem saiu na frente dessa corrida foi a União Soviética. Elas tinham uma tecnologia assim, só que os Estados Unidos é muito inteligente, cara. Eles conseguiram cooptar muita tecnologia, por exemplo, dos alemães. Inclusive dos japoneses que eles tinham acabado de destruir, teoricamente, com as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. Em 1969, o Neil Armstrong pisou na Lua, né? Então a União Soviética falou, pô, talvez eu consiga fazer isso, mas não agora, então eu vou demorar mais um pouquinho. E aí eles, entre aspas, fizeram um acordo de paz. Muito legal isso, tá, pessoal? Em 1975. Então, o pouso do homem à Lua foi em 69. Em 75, teve um projeto chamado Projeto Apollo Soyuz, que foi um projeto de acoplamento de duas naves no espaço. Olha que legal, os Estados Unidos, Gil, e a União Soviética disseram, cara, vamos acabar com isso aqui. Já se desenvolveu pra caramba, porque daqui pra frente vai ser só briga feia, aceite que a gente pousou na Lua, que vocês ainda não têm tecnologia para fazer isso, vamos fazer um projeto de paz aqui. E olha que legal, eles levaram naves para o espaço e acoplaram essas naves no espaço. Tá? Uma nave americana e uma nave da União Soviética tripuladas, tá? E tem essa foto, inclusive, desses. Porque nos Estados Unidos eles são astronautas, na União Soviética são cosmonautas, então tem essa Tem essa diferença pequena também? diferença. É.
Então, quando a gente fala de astronauta, é americano. Quando a gente fala da Rússia, lá da União Soviética, a gente está falando de cosmonautas. Então, teve a nave Apollo com astronautas americanos e a nave Soyuz com cosmonautas russos. Essas naves se acoplaram lá no espaço, tá? E houve um aperto de mão ali naquela situação. Então, teoricamente, essa corrida espacial, porque assim, a gente não tem como dizer, pô, acabou, porque na verdade não acaba, tá? Eles estão o tempo Exatamente. inteiro Descobrindo. pesquisando e querendo fazer coisas mais, né? Mas, assim, teoricamente, o que fez o encerramento dessa jornada espacial foi em 1975, com esse projeto desse acoplamento dessas duas naves lá. Então, massa essa cronologia, né? Você vê um na Essa frente, linhazinha do aí o tempo. outro passa, um na frente, o outro passa, mas assim, com certeza o pouso do homem à Lua, em 1969, foi assim, uma demonstração do poderio americano gigantesco. Com certeza. Eles assim, é engraçado perceber como a Rússia, União Soviética na época, tinha tudo para sair na frente nessa disputa, até porque, né, a gente vê que os avanços dele foram consecutivos para depois os Estados Unidos tomar a frente dessa situação. É bem interessante toda essa Com certeza, história. porque como a gente falou, eles saíram na frente, né? Eles Então, quem colocou a primeira nave em órbita, quem colocou o primeiro animal em órbita foi a União Soviética. Só que eu acredito que a inteligência dos Estados Unidos de cooptar, de pegar essas inteligências de outros lugares, fez realmente com que eles avançassem assim gigantescamente. Por exemplo, a gente já falou sobre a parte de energias atômicas aqui em outros episódios, e quando Einstein, que foi perseguido na Segunda Guerra Mundial pelo próprio Hitler, porque o Einstein é alemão, judeu, né? Ele foi perseguido e ele procurou algum lugar para ir. Imagina quem é que estava de braços abertos. abertos assim e dizendo: venha, venha, o salário que você quiser e tal. E aí, obviamente, o Einstein foi para os Estados Unidos e teve toda aquela história que a gente já sabe. Então, assim, essa parte desse avanço gigante dos Estados Unidos está exatamente por essa captura de cérebros que eles conseguiam fazer naquela época e conseguem fazer até hoje. É interessante perceber que essa corrida espacial manteve os programas e os avanços científicos em alta por muito tempo, né? Foi muito investimento, muita cooptação de pesquisas, como você falou, investimento em pesquisadores de fato, mas hoje em dia a gente está vendo que os programas espaciais deixaram, né, um pouquinho os holofotes assim, e está retomando agora com uma nova possível corrida espacial, né, Isso. que está acontecendo aí com os Estados Unidos novamente, mas com novos países aí nessa briga, né, incluindo China, principalmente, né, a Rússia tá um pouquinho apagada, Ela tá meio naquela. Ela nunca deixou assim de estar, mas é porque teve esses gigantes, que a gente chama desses gigantes asiáticos, assim, que tomaram realmente a tomaram a cena, né? frente da disputa atual, não é mesmo? E aí, como é que a gente começa essa discussão da atual corrida espacial? A gente tem que falar dos Estados Unidos, né, e da SpaceX, acredito eu. O que foi que aconteceu foi o seguinte, porque, como eu falei, tudo que se poderia imaginar, isso inclusive permeou a mente, assim, das artes do início do século XX, ali os anos 1900 e alguma coisa. Inclusive, a gente tinha livros, eu até peguei aqui o nome dos camaradas, né? O Júlio Verne e o Georges Méliès, o francês, eles já faziam filmes sobre essa viagem do homem à lua. Então, assim, Sim. Inclusive, você mencionou o George Méliès, e o primeiro filme que a gente tem é o Pouso à Lua, que é isso, aquele filme lá da isso. lua redondinha com o foguete no Com foguete olho. legal, E essa é um imagem é muito bonita. Então, pessoal, fica o tema para pesquisa aí, tá? Coloca, coloca no Google Jorge, enfim, eu não sei pronunciar em francês, mas Jorge Méliès, o tá? E Pouso à Lua. o nome do filme é Viagem à Lua, tá? E tem uma imagem muito bonita e tem figuras de linguagens lá no português, porque a lua tá personificada. É verdade. Não é? A lua tá personificada, então é o rosto de uma pessoa e tem uma figura de linguagem que é exatamente a personificação de coisas que não são, obviamente, pessoas, né? Então tem a lua com um O rosto rosto e você não consegue diferenciar se ela tá triste, se ela tá alegre, né? E um foguete ou é uma bala, alguma coisa assim que atingiu o olho dela, né? Ela tá assim com um semblante meio esquisito. Então, essa parte do homem chegar à lua, ela colocou ali aquele ponto final que a gente falou. Então, assim, eu acho que o pessoal disse, pronto, agora aqui não tem mais o que tanto fazer, né? Então a União Soviética ficou ainda lutando para conseguir fazer isso, e obviamente
as outras potências que surgiram ali depois desse fim da corrida espacial, que ainda não é o fim da Guerra Fria, tá? Porque a Guerra Fria ela terminou em 1991, mas surgiram os gigantes asiáticos, né? Que a gente chama a China, a gente tem a Índia, tá? A gente tem os Emirados Árabes também ali, o Japão também, que conseguiu um feito muito interessante. E olha que curiosidade, pessoal, em 2020, tá? A China conseguiu, ela tinha mandado uma sonda lá para a Lua, e ela conseguiu trazer 1,7 quilos de amostra de material da Lua. E olha que interessante isso. Olha a esperteza que a gente estava falando dos Estados Unidos, né? Em 2011, os Estados Unidos fez um banimento da China entrar num projeto internacional. Deixa eu falar desse projeto internacional para a gente entrar nessa parte dos gigantes asiáticos. Existe um satélite, Gil, que está orbitando a Terra a 400 quilômetros de altitude, chamado ISS, que é International Space Station, né? Estação Espacial Internacional. E ali foi uma cooperação de vários países para construir, porque ela consegue captar dados que ela é relevante para a humanidade como um todo, tá? Então, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e a Agência Espacial Europeia, com um monte de países ali, fazem parte da construção dessa Estação Espacial Internacional. E aí, em 2011, teve uma emenda americana chamada Emenda Wolf, tá? Porque o presidente na época era alguma coisa Wolf, e ele baniu a China de fazer parte da ISS. Então, por isso que tem essa treta até hoje, né? Estados Unidos, China. Isso é uma demonstração de soft power também, que a gente já discutiu em Isso, alguns episódios muito massa. anteriores. Muito Né? massa. Então a China falou: a NASA não vai ajudar nada da China aqui a entrar nesse negócio, a China está fora, e aí a China realmente foi banida desse projeto da construção da ISS, que foi um projeto global, tá? E ela entrou em órbita em 2001. Ela começou a ser construída em 98, se não me falha a memória, foi de 98. Exatamente isso, 98 até 2001. Então, em 2011, os Estados Unidos faz esse banimento da China entrar nesse projeto da ISS. Só que olha que legal. Em 2020, eu falei que a China trouxe esse material lá da Lua, né? Os Estados Unidos falaram: olha que legal, dá um pouquinho para mim. Depois de decidir que não queria a participação da Isso, China, né? olha que legal. Interessante. Ô, China, vamos esquecer um pouquinho isso aqui que aconteceu, né? Me dá um pedacinho dessa coisa que você trouxe para cá, pra gente olhar, porque assim, foi um material que foi muito rico, né? Que a China conseguiu trazer, e ela acabou distribuindo esse material para diversas partes do mundo, para diversos países. E um dos países que estendeu a mão querendo um pouquinho também foi os Estados Unidos. E a China cedeu. Por incrível que pareça. Interessante, né? Muito interessante. E eu acho que é também interessante porque, devido a esse banimento da China da ISS, eles tiveram que começar a construir, né, a própria estação para começar a orbitar, tanto que Isso. recentemente eles estão lançando os módulos para finalizar a construção dela no espaço, não é mesmo? Maravilha. E uma coisa interessante sobre a ISS é que ela foi construída já em órbita. Tá? Porque geralmente as coisas que vão para o espaço, elas são construídas aqui e são lançadas, né? Sei lá, 99,9% das coisas que são lançadas são assim. E a ISS ela já foi construída, obviamente com o apoio de todos esses países, já em órbita, né? E aí, esse feito desse material que eu falei foi da China no ano de 2020. 2024, a China vem com outro feito que ninguém até então tinha conseguido fazer. A China trouxe amostras, pessoal, do lado escuro da Lua. Professor, como assim amostras do lado escuro da Lua? Gente, importante você saber de uma coisa, tá? A gente vai falar um pouco da física desses lançamentos, mas eu preciso dizer uma coisa muito, muito interessante que eu estava até discutindo com a Gil aqui, né? Que inclusive esse fato ele foi tema de filmes e até de títulos de álbuns de música, né? O The Dark Side of the Moon, o lado escuro da Lua. Gente, a gente só vê um lado da Lua, sempre. Sempre. Se você todo dia, durante um ano, durante 365 dias, você apontar uma luneta para a Lua, você sempre vai estar vendo o mesmo lado dela. Porque o que acontece é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Aqui está a Terra. Vamos supor que ela está estática. E a Lua vai orbitar, tá? Então, ela vai orbitando, sempre mostrando ó, a mesma face. Olha meu dedo aqui apontando, ó. Aqui para a galera. Ela está orbitando
sempre apontando para a mesma face. De modo que essa parte aqui, que é o que a gente chama o lado escuro da Lua, ela está sempre oposta à posição da Terra. Então veja, quem está aqui na Terra não consegue ver esse lado aqui da minha mão, ó, tá? Isso acontece, pessoal, porque a Lua ela tem basicamente dois movimentos também, igual a Terra, a translação e a rotação. E o período de translação dela é igual ao período de rotação. Então, o tempo que ela dá uma volta em torno da Terra, ela dá também uma volta em torno do próprio eixo. Aí isso faz com que ela sempre fique mostrando o mesmo lado, tá? E aí a China falou, pô, em 2020 eu trouxe esse material da parte clara da Lua, em 2024 ela trouxe um material da parte escura da Lua. E adivinha, esse ano, tá, pessoal, 2024, e adivinha o que foi que aconteceu? Os países, me dá um pouquinho, Todos querendo um né, pedacinho da para ver o que é que tá amostra. acontecendo, mas dessa vez ela negou para os Estados Unidos. É, Essa vez, não, 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 isso aqui é muito importante, só uns aliadozinhos aqui vão receber isso aqui, toma um pouquinho para a Rússia, toma um pouquinho para cá, mas os Estados Unidos ficou sem isso aí, tá? E aí, um outro, a gente falou da China, que talvez um dos maiores gigantes asiáticos em questão de tecnologia, se não o mais, tá? Em 2023, a Índia faz uma coisa histórica. Ela pousa, porque geralmente, Gil, essas idas que a gente faz à Lua, tudo que a gente manda à Lua, geralmente pousa no Equador, tá? Então, o Equador é basicamente o meio da coisa, né? Então, a Lua, ela tem o Equador, ela tem o Polo Norte e o Polo Sul, igual aqui na Terra, tá? E tudo que vai para lá, as missões tripuladas, as missões com só naves, sem ser tripuladas, elas pousam no Equador. E aí, a Índia, isso vou mostrar para vocês um pouquinho do que é que eu posso fazer também. Mandou, ó, pro Polo Sul. foi a primeira vez que eles lançaram algo e já fizeram um feito de fazer para um canto que ninguém Isso. tinha ido antes. Isso. E Disputa aí, a acirrada. gente fala que é uma corrida espacial moderna, porque é o seguinte, eles não estão, assim, dizendo para o mundo que eles estão correndo. Mas cada feito desse é uma demonstração De poder. de poder, né? Então, se só eu conseguir pousar no Polo Sul da Lua, eu tenho alguma coisa que vocês não têm, né? Então, a China trazendo esse material do lado escuro, a Índia conseguindo fazer esse pouso, e a gente teve agora, em 2024, um feito histórico que é o primeiro pouso na Lua. Então, gente, o Japão, tá, conseguiu fazer o primeiro pouso não tripulado, tá? Não tripulado. Os únicos pousos tripulados foi naquela época ali, 1969, que foi o primeiro, depois teve em 71, em 73, eu não me lembro muitas datas, mas foi por ali, tá? Depois daquilo ali, depois da corrida espacial da Guerra Fria, o homem não voltou mais à Lua. Isso é importante ficar claro para vocês, apesar de ter mandado muitas coisas para lá, tá? Mas o Japão conseguiu enviar a sua primeira sonda, tá, para a Lua agora tardiamente, né? Em 2024. Muito interessante ver também que está existindo uma cooperação muito grande entre diferentes países, né? Que a gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que também está desenvolvendo foguetes para lançar em órbita. Os Emirados Árabes Unidos também estão começando a entrar nessa disputa e todos eles estão fazendo em parceria com os Estados Unidos, né? Mas quando a gente fala de Estados Unidos, a gente não está falando só do governo estadunidense, Isso, a né? gente A tá gente está falando das. falando de empresas privadas, que é algo muito interessante recentemente, aliás, porque todas as corridas até o momento elas aconteciam com incentivo do governo, porque é muito caro você desenvolver um material desse e também porque existe uma grande chance de erro, né? E também porque você é um resultado a longo prazo. Até você conseguir que realmente dê certo, é muito dinheiro investido. Mas, recentemente, a gente tem a SpaceX, não só ela, mas acho que ela é mais simbólica, né? Com certeza, até porque Entrando. o CEO dela, né, é um cara É altamente. somente o Elon Musk, né? É Somente, alguém, né? alguém bem pouquinho Porque as pessoas importante. chamam carinhosamente do o bilionário mais mimado do mundo, né? Isso que tu citou, Gil, assim, foi muito legal, porque é o seguinte, na época da primeira corrida espacial, lá da Guerra Fria, gente, praticamente, eu não vou dizer 100%, tá? Mas praticamente não tinha apoio de empresas privadas, tá?
Obviamente tinha algum tipo de pesquisa, mas basicamente todo o fomento era do Estado, tá? Então, Estados Unidos e União Soviética. E hoje o que a gente está vendo? A gente está vendo bilionários, pessoas assim, as mais ricas do mundo, que elas estão empreendendo muito esforço, tá? Para conseguir participar também dessa corrida espacial. Agora, obviamente, os interesses eles são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem, você falou dos Emirados Árabes junto com a Coreia do Sul, tá? Que são países que estão do outro lado do mundo ali em relação aos Estados Unidos, mas os Emirados Árabes, a Coreia em junção com a SpaceX, que é exatamente a empresa do Elon Musk, e eles pretendem, gente, colocar robôs na Lua, tá? E assim, é muito legal você ter, a gente já tem robôs em Marte, robô na Lua, tá? Porque esse robô, ele fica lá mandando informações, tá? Então não é só aquela coisa que, eu fui. Não, foi por quê? Não fui para demonstrar que eu posso ir. Não, agora eu vou pousar lá e vou conseguir controlar esse robô daqui, tá? E aí a gente tem essa aliança, né, entre os Emirados Árabes, a Coreia do Sul e a SpaceX, e a gente tem um projeto muito legal, que eu não sei se vocês sabem disso, e muita gente me faz essa pergunta, Gil, tipo assim, professor, o homem foi à Lua? Foi. Qual foi o ano? 1969, né? Isso, professor. Por que nunca mais voltar? Por que nunca mais É uma voltaram? pergunta muito, muito bem feita. Mas se foi a primeira vez que deu certo, por que o pessoal não continua indo? Aí eu faço uma contra-pergunta. E por que ir de novo? Né? Porque assim, é um projeto caríssimo. É extremamente caro. Obviamente, muito arriscado. E eles não têm que demonstrar mais nada. Porque lembra, era uma corrida, era uma guerra fria. Então, a ida do homem à Lua, obviamente que teve um pouquinho de ciência por trás, tipo, eles trouxeram material da Lua para investigar, mas o objetivo não era esse, era só demonstrar o poder. Era o soft power ali deles, tá? E a gente tem agora um novo projeto que é dos Estados Unidos com a SpaceX, porque a SpaceX ela é do Elon Musk, né? Que é um projeto chamado Artemis, que é levar o homem para a Lua de novo em 2026. E, gente, eles já estão captando gente, ó, há uns 10 anos. Eu lembro que 10 anos atrás passou na televisão, né, a NASA, junto com empresas privadas do setor aeronáutico, estão procurando pessoas para ir à Lua daqui a 10 anos. Eu disse, oxe, como é que faz para ir? Eu quero ir. Tu queria ir, Gil? Você estava aí? Com certeza. Eu acho que dá tempo de eu ir ainda, né? Eu tenho idade, talvez. Dá. Mas eu acho muito interessante que você mencionou isso, porque das questões dessa nova tripulação que vai à Lua é igualdade de gênero e diversidade racial. Porque até agora você só teve homens e animais Eu fiz questão de dizer pisando. para você que 12 homens pisaram, né? E nesse projeto, a gente tem a tendência de ir o primeiro afro, né? O primeiro afrodescendente. Desculpa, gente. E a primeira mulher, né? A pisar a Lua. A gente já teve mulheres também no espaço, e quem lançou a primeira mulher ao espaço em órbita foi a União Soviética, né? Então eles tiveram essa pequena vitória. Mas esse projeto aí, que eu acho que era isso que você queria comentar, que vai o primeiro afrodescendente e a primeira mulher a pisar na Lua, né? Então, Exatamente. assim, uma mudança muito significativa e muito massa, muito massa. São pequenas evoluções que a gente está tendo, né? Mas a gente está falando muito da SpaceX e eu acho interessante a gente pensar um pouco, refletir sobre essa vontade tão imensa que o Elon Musk, especificamente, né, tá tendo em fazer essas declarações de que ele quer colonizar Marte. Porque, embora ele esteja trabalhando junto com os Estados Unidos para mandar novas pessoas à Lua, a maior parte das pesquisas que a gente está tendo agora é uma discussão para colonizar Marte. E aí a gente entra nessa discussão de ter um plano B, né? Que a gente vê mudanças climáticas acontecendo na Terra, e aí o pessoal fica meio desesperado pensando, e se o planeta Terra começar realmente a morrer e não for mais próprio para a nossa vida, né? A A gente gente está vai ter que se vendo. mudar para algum lugar, né? E aí estão procurando novos países. A gente sabe que novos países ou novos Não, planetas. não, porque é difícil falar novos países, né? Porque, rapaz, você vai se mudar, vou para onde? Você fala outra cidade, outro, Vou né? para Marte. Rapaz, eu tô indo para Marte, pô. Ô, bicho, mas eu ativo lá, não gostei não, é melhor ir para Vênus, ó. Já vai ser assim, talvez, porque eu tenho um pé muito atrás com isso, mas termina teu raciocínio pra gente entrar nessa...
O meu, nessa linha? a minha curiosidade, na verdade, é saber das complicações, porque querendo ou não, envolve, né, questões fisiológicas, questões químicas, questões biológicas, para você mandar, o tempo que você leva para mandar pessoas até outros planetas é muito grande. Então, como é que seria para a gente imaginar, assim, essa leva de pessoas tão grande para outros planetas? Massa. O desenvolvimento aeronáutico, quando vem de uma instituição governamental, o objetivo dela principalmente é a defesa, né? Então, por exemplo, obviamente a demonstração de poder, né? Então a NASA, que é a agência espacial americana, tudo que ela desenvolve ali teoricamente é mais para consumo do seu próprio país, né? Para defesa do seu próprio país. Agora esses camaradas, que aí eu vou citar, porque a gente sempre fala muito no Elon Musk e na SpaceX, mas existem outros que eu vou citar aqui também. O principal objetivo deles é turismo, tá? É turismo. É você dizer, vou passar as férias em Fernando de Noronha. Não, pô, não vai agora para Marte, vai dar uma volta lá. Então, eles desenvolveram isso com a ideia do turismo, né? Então, a gente tem a SpaceX, né, que é a empresa privada americana. A gente tem a Blue Origin, tá? Que é do Jeff Bezos, que é também dos Estados Unidos. O pessoal tem, assim, tem alguma outra gigante em algum lugar do mundo que não seja só nos Estados Unidos? Tem, pessoal. Tem uma na Inglaterra, tá? Chamada Virgin Galactic. E eles estão tentando fazer com que tenha turismo lunar, tá? Antes do Elon Musk e do Jeff Bezos. Então, como você falou, é isso, né? Então, os caras estão querendo levar a gente para Marte. Só que o único que falou em colonização, entenda, como eu falei, todas essas empresas nasceram não é que nasceram com a ideia, mas o objetivo principal delas, essa saída, é turismo, Uhum. tá? Só que veio um cara e falou, turismo é pouco, vamos levar para ficar lá, que foi o Elon Musk. O mais exagerado, né? Sempre, né? Então ele falou, vou levar para ficar porque eu quero que a galera vá morar lá. Isso é um problema seríssimo. Porque nós somos desse jeito porque a gente está na Terra. Então, por exemplo, a quantidade de músculos que eu tenho na minha perna, a quantidade de músculos que você tem na sua perna, está adaptada a essa gravidade. Então, os meninos que estudam física comigo sabem, a gente falou recentemente, a gravidade aqui na Terra, Gil, vale 10. O pessoal sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, é a unidade de medida. Lá em Marte, essa gravidade vale 3,7. É 37% da gravidade aqui na Terra. Então, se eu tenho 100 quilos, estou aqui na Terra, e aí tem uma coisa que a gente vai entrar um pouco na física agora, que vocês fiquem atentos com isso, tá? Que isso pode ser uma questão. A massa que você tem, ela não depende de onde você está. Então, se eu tenho 100 quilos aqui na Terra, eu tenho 100 quilos também em Marte. A massa, ela é uma grandeza que não depende do local de espaço que você está. Agora, o peso depende. E a gente usa massa e peso como se fosse a mesma coisa, né? Eu conto uma história muito legal que eu fui doar sangue, e aí tinha uma enfermeira lá que ela olhou para mim, ela foi fazer uma triagem, ela olhou para mim e disse, qual é seu peso? Eu digo, vou pegar ela. Eu disse, 900 newtons. Ela olhou para mim, Como assim? ela olhou assim, disse, como é? Eu disse, 900 newtons. A senhora quer saber meu peso ou minha massa? Ela disse, oxi, e qual é a diferença? Ela começou a ficar, olha, esse segurança vem aqui, que esse menino tá aqui atrapalhando minha vida. Eu disse, não, moça, calma. Senta aqui que eu vou explicar a diferença de massa e peso. A massa é uma característica sua, não depende de você estar. Agora, o peso é a massa vezes a gravidade. Então, como tem a gravidade, depende do local que tu tá. Então, a gravidade aqui na Terra, como eu te falei, é 10. Então, se eu peso 90 vezes 10, 900. 900 newtons de força é meu peso. Então, o peso é a força com que o planeta está te puxando para o centro. A gravidade lá em Marte é menor. Então, como eu te falei, 100 quilos aqui é igual a 100 quilos lá. Mas você tem sensação diferente porque o peso é diferente. Então, é como se, e aí muito cuidado, vou repetir sendo chato, 100 quilos aqui é igual a 100 quilos lá em Marte. Só que como a gravidade lá é menor, tu é puxado para baixo com menos força. Então tu vai pressionar o chão com menos força. Então você vai se sentir como se você fosse mais leve, mas você não é. Então é como se, fazendo os cálculos aqui, uma pessoa em Marte de 100 quilos
aqui quer dizer, no Brasil, ó, a dificuldade do planeta, né? Uma pessoa de 100 quilos aqui no planeta Terra, quando vai para Marte, ela se sente como se tivesse aproximadamente 40 quilos. É uma redução muito É grande. uma redução muito grande. O que acontece? Então, se uma pessoa que vai viver lá, esses músculos aqui estão adaptados para uma gravidade de 10. Se tu vai para uma gravidade de 3,7, que é 37%, os teus músculos vão atrofiar. Inclusive o músculo do braço, porque eu faço uma força para levantar meu braço aqui. Então eu estou fazendo uma força para vencer essa gravidade aqui. Só que a gravidade lá é menor, então eu vou precisar fazer menos força. Então, biologicamente, você iria atrofiar. Então, olha que coisa interessante. Uma outra coisa é que, por exemplo, vocês devem saber que o gás, o dióxido de carbono, o CO2, ele é tóxico, né? A gente respira oxigênio e elimina CO2. Então a gente está eliminando CO2, né? 96%, Gil, da atmosfera de Marte é de CO2. CO2 é extremamente tóxico para a gente, porque quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele se capta as hemoglobinas e acaba não deixando o oxigênio se captar as hemoglobinas. Então, você morre intoxicado. Então tem um longo caminho aí pra gente Um longo caminho. A começar a gravidade pensar é menor, nisso. 96% é de CO2, a pressão atmosférica é 200 vezes menor. Então, se a gente tem inclusive, a questão de respirar, a gente só respira porque existe pressão atmosférica, que é a diferença entre a pressão externa e a pressão interna do meu pulmão. Então, se eu vou para um lugar onde a pressão atmosférica é menor, eu tenho dificuldade de respirar. Por isso que a galera, quando vai jogar futebol lá na Bolívia, lá em países que são mais altos, 2.000 metros de altitude, eles têm dificuldade em respirar, porque a pressão atmosférica lá é menor. Já muda. Então, imagina, por fim, o último dado, para você olhar para mim e dizer, esse cara é maluco, a Terra tem um campo magnético. E esse campo magnético protege a gente de radiação que vem do espaço, radiação cósmica, principalmente do Sol. Então, esse campo magnético, ele é vital para a existência de vida aqui no nosso planeta. Adivinha? Marte? Não tem. Não tem. Recentemente, agora 2024, descobriram que sim, que para não dizer que não tem, é 0,000001. Teoricamente não tem. Ou seja, lá você vai estar exposto a qualquer radiação cósmica vinda do Sol, de outras estrelas. Eu te pergunto, como construir condições de acordo com só isso que eu te falei, que foram só alguns pontos. Existem muitos mais, muito mais, né? Então a gravidade mais fraca, a atmosfera quase 100% CO2, a pressão atmosférica 200 vezes menor, e a gente não tem o campo magnético, que é o escudo da Terra. Então, como é que a gente faria todas essas modificações para tornar Marte habitável? E eu acredito que nós iremos a lá dar uma voltinha. Agora, viver, nunca. Viver é demais já. Nunca. Aí já é demais. Vamos ter só o turismo mesmo na Lua, por aí. Acho que é mais possível. Eu acho que seus filhos não, ou meus filhos não, se você os tiver. Mas nossos netos, possivelmente, vão dizer, e aí, rapaz, tu tá indo pra onde? Vou dar uma volta, vou na Lua, vou em Marte. Isso vai ser comum. Anotem isso, tá? Daqui a alguns muitos anos, pessoal. Mas é isso. Esse foi o podcast Maratona Enem da Estudo Play, tá certo? A gente veio ajudar vocês hoje com o episódio falando sobre geopolítica no espaço. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @estudoplay. Agradeço muito a presença do professor Breni pela aula que ele deu a gente aqui, né? Massa. Tanto de geopolítica quanto de física agora no final. E tem muito mais episódio para vir. Segunda-feira que vem a gente volta com mais uma discussão. Tchau, tchau.